A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos já início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, pastoreado pelo pastor Georgen Loutinho. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição do quarto trimestre. Essa lição tão boa, riquíssima mesmo, maravilhosa. Que tem como tema principal. Antes da gente começar a comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. O tema principal dessa lição é até aos confins da terra. O subtema fala sobre assim, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 1, a primeira lição do quarto trimestre, que tem como tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O textual, que eu sempre digo que é a primeira base da lição, é o que vai dar sustentação à aula. A primeira base, diz assim, está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o textual da lição. A verdade prática nos diz assim, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com os seus alunos, é de suma importância essa leitura, que é a segunda base da lição. Se encontra lá em Mateus, capítulo 28, o versículo 19 e o versículo número 20. E Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo número 18. Leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura. Bom, a introdução, uma pequena parcela da introdução, a gente vai ver que nesta lição trataremos das missões sob o enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com as missões transculturais. Em outras palavras, a obra missionária, né? Estudaremos sobre a obra missionária que Deus estabeleceu para a igreja. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura, independente de raça, tribo ou nação. Essa boas novas de salvação tem que ser levada aos quatro cantos da terra. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito, o propósito primordial é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais, apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Então, olha só que nessa primeira lição nós vamos falar muito sobre missão transcultural, o que é missões, a quem Deus estabeleceu a ordem imperativa de pregar o Evangelho, para quem foi. Ou será que somos capazes de ir? Será que a gente pode ir mesmo pregar o Evangelho? Será que devemos nos preparar para a pregação do Evangelho? Isso tudo a lição vai nos responder. Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição de hoje, a grande comissão, primeiro ponto nós vamos ver o que é a grande comissão. Muito se fala nesse termo, mas será que todos nós sabemos o que ele realmente significa? Precisamos lembrar que na essência do movimento pentecostal estava o movimento também missionário e transcultural. Isso está na essência da Assembleia de Deus, está no DNA, a grande comissão. Então precisamos saber, queridos, exatamente a que se refere. Nós podemos lançar mão do que é o textual da nossa lição de hoje. E disse-lhes,
ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Uma curiosidade, irmão Salomão, é que esse versículo está na bandeira da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte. Maravilha. E, queridos, em resumo, essa é a grande comissão. Comissão se refere ao ato de comissionar alguém, de enviar em missão, de impor uma missão, ou de colocar sobre os ombros de alguém uma missão, comissionar. E a grande comissão é uma referência ao que Jesus fala nesse versículo. Porque ele não comissiona alguns, irmão Salomão. Ele não comissiona um subgrupo da igreja. É a grande comissão, porque isso descreve a natureza desse chamado, que é universal para todo aquele que aceita Jesus. É colocado também diante de si a comissão para ir por todo mundo e pregar o evangelho. É óbvio que cada um de nós vai ter uma chamada específica, mas, de modo geral, a grande comissão se refere a esse chamado. O comentarista da lição traz o que diz o missionário inglês, né, que estava na China, Hudson Taylor, que disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Maravilha. Então, chegamos ao nosso segundo ponto do primeiro tópico ainda, que tem como tema a questão cultural. Olha só, o ID de Jesus, significa também atravessar fronteiras. Ele não estabelece o ID só para o seu vizinho, só para o que está à sua direita ou à sua esquerda, ou no seu bairro, não. É atravessar fronteiras mesmo, certo? Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária, quer dizer, anunciar o evangelho em outros países, em outra cultura, é um grande desafio para a igreja. Nós que estamos aqui no Brasil, vamos pregar o evangelho na China, no Iraque, quer dizer, uma outra cultura, uma outra língua, são esses grandes desafios, certo? Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras, certo? Então, não deve ser desprezada sobre isso. Então, a cultura, você chega em um país, muito cuidado quando você participar, vou pregar o evangelho, cuidado que com a cultura você não romper barreiras que vá atrapalhar o seu relacionamento com Deus, de maneira nenhuma. Diz aqui, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas as Escrituras. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho, além das nossas fronteiras. Preparamos para esse desafio. Devemos estar preparados para esse desafio. Romper fronteiras, certo? As pessoas hoje estão acostumadas a só viver nas quatro paredes da sua igreja. Quando chama para sair, para pregar o Evangelho, para botar a mão no arado mesmo, encontramos muitas dificuldades, principalmente quando se constitui uma família. Aí fica mais difícil sair. Mas se eu não posso ir, eu posso ajudar quem vai. Não é isso, Mondeiro? Exatamente. Há muitas formas, né, de contribuir com Correto. esse trabalho missionário. Paulo reconhecia o mantimento que chegava para ele pela igreja de Corinto, pela igreja em Jerusalém, como uma extensão do seu próprio ministério. Isso deixa claro que a cooperação pode acontecer de várias formas, né? Nem todo mundo vai acabar indo para outro país para ser missionário, mas todos somos chamados para anunciar as boas novas. No terceiro ponto, nós vamos ver isso, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo grego, etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a país. E isso é colocado aqui porque o termo que Jesus usou, na verdade, foi esse, né? Etnos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando a Bíblia se referiu às nações, era sempre usando esse termo.
É interessante nós entendermos que uma etnia é um subconjunto de um país. Há etnias que correspondem a um país, há países que têm mais de uma etnia e há etnias que estão em diferentes países, né? Então é um subconjunto. Os judeus, por exemplo, antes estavam espalhados por toda a Europa, uma mesma etnia, espalhados por vários países. Aqui o comentarista da lição passa, né, na compreensão, pela explicação desse termo, né, etnos, e que também dá nome à nossa lição de hoje, né, um enfoque etnocêntrico. Né? E ele continua dizendo, de acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? E aqui ele nos faz esse confronto, né, moral, ético, porque nós, queridos, fomos alcançados por esse evangelho, sabemos do privilégio que é ter recebido as boas novas e como não nos comovemos com o fato de tantas pessoas no mundo ainda não terem ouvido o evangelho. Qualquer que seja a contribuição, precisamos nos esforçar e contribuir para que essas pessoas tenham acesso ao Evangelho. E o irmão Salomão falou muito propriamente ao dizer que, às vezes, nos evitamos, né, fazer esse trabalho missionário. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu não tenho esse chamado. É verdade. E você já pode ter experimentado ouvir alguém dizer assim, não, mas eu não tenho esse chamado. Ou se convidar para um trabalho de evangelismo, por exemplo. Mas, queridos, esse ponto aqui que o comentarista da lição, precisamos ter empatia pelas almas. Compreender que não tenho esse chamado, temos sim, todos somos chamados por Cristo Jesus para ir ao arado, e essa compreensão nos faz entender a urgência de alcançar os cativos pelo pecado. Veja o que Paulo diz em Romanos 15 e 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Irmão Salomão. O quarto ponto ainda do primeiro tópico, ele tem como tema a eficácia e os objetivos da grande comissão. Quando ele fala em eficácia, ele aponta aqui para ser eficaz e cumprir os objetivos da grande comissão, deve ser executada por uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça de Deus. Então ele diz aqui, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem a Jesus como Senhor. Então é o Espírito Santo que faz essa obra quando o homem se dispõe a aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Tem gente que até questiona aceitar a Cristo. Por quê? Por que aceitar a Cristo? Porque o homem tem que aceitar de livre e espontânea vontade, por amor a Cristo. É essa responsabilidade que Deus nos deu quando nos outorgou o livre-arbítrio. Então ele tem que aceitar, certo? Se não houver isso, essa aceitação, é de inútil, não há salvação. E é o Espírito Santo que mostra ao homem a posição que ele se encontra, certo? A capacidade, quer dizer, e capacitar os homens e confessar Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Olha só esses objetivos da grande comissão. O primeiro é proclamar o evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Quer dizer, proclamar o evangelho em palavras e em ações a toda a criatura. O segundo é discipular os novos convertidos, torná-los fiéis seguidores de Cristo. O terceiro é
integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, quer dizer, a fim de quê? A fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, olha como o Espírito Santo vai agindo no coração. Então, é preciso cumprir esses 3 objetivos, e a grande comissão, quando ela realiza esses 3 objetivos, trazemos pessoas para Cristo e são salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus escreve o nome deles no livro da vida. Bom, assim concluímos o primeiro tópico que tinha como tema a grande comissão. Exato, e chegamos ao segundo tópico, missões transculturais. O conceito da palavra, o comentarista da lição explica que o prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Né? Se a gente trouxer aqui para o português, vamos ver ser usado em transatlântico, aquele que atravessa o Atlântico, né? Transfixante, aquele que atravessa ou passa por. E esse termo também é usado para missões transculturais, aquelas que transpõem as barreiras culturais e alcançam diferentes culturas, missões transculturais. O missionário sai do seu contexto cultural e do micro ao macro contexto cultural, porque temos culturas em vários níveis. A cultura dentro da nossa casa, temos a cultura do nosso bairro, temos a cultura do nosso município. Eu fui impactado pela cultura de Parnamirim quando me mudei de Natal. E, queridos, existem culturas que, apesar de serem diferentes em níveis, ainda estão dentro do mesmo contexto, porque Natal e Parnamirim são cidades unidas, né, pelos seus limites, mas eu notei algumas diferenças culturais, irmão Salomão, mas ainda é o mesmo contexto cultural. A América Latina pode ser considerada também, apesar das culturas diferentes de países, temos também um contexto macrocultural. Mas fazer missões Brasil-Argentina é transcultural? Já pode se considerar transcultural. Então, é explorado aqui nesse primeiro ponto o conceito das missões transculturais. No segundo ponto, você vai ver a visão transcultural da Bíblia. Vamos ver essa visão com relação à Bíblia, como a Bíblia vê essa visão transcultural. Quando se fala em missões transcultural, nesse sentido, a Bíblia Sagrada é um padrão a ser seguido. Então, você vai encontrar o padrão que é o básico segundo a visão de Deus, na Bíblia. No Antigo Testamento existem revelações de um Deus missionário. Quer dizer, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Ele cuidou mesmo, foi divulgado em todas as nações. Ele não fixou-se só numa nação, mas já tinha essa visão transcultural de pegar o poder de Deus ser pregado quer dizer, todas as nações, não somente em uma. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões, quer dizer, a igreja é quem executa essa missão. Todos que participam da igreja, eles têm essa obrigação de obedecer ao idem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, a igreja tem essa função. Diz aqui um pouquinho abaixo, entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a da terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Todas as nações. E pense num dia daqui para frente, a urgência de
pregar esse evangelho que está mais urgente ainda. Porque a Bíblia diz que estamos vivendo os dias maus e difíceis. E vai piorar cada dia mais. Então a urgência mesmo de pregar o evangelho é fundamental para que mais vidas alcance salvação em Cristo Jesus. E tudo é por Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E no terceiro ponto desse segundo tópico, vamos ver as barreiras nas missões transculturais. É preciso entender que existe esse impacto, né? É claro que é quase uma brincadeira dizer que tem essa diferença cultural, mas tinha, viu, irmão Salomão? Aqui a gente notou que o comércio fechava para o almoço. Tinha umas diferenças culturais. Sim, é verdade. Mas não é nenhum abismo. Existem diferenças culturais, queridos, que são abismos, né? E são um desafio para os missionários. Comportamentos que para nós pode ser natural, pode ser uma ofensa de morte em uma outra cultura. E são esses desafios que o comentarista da lição vai nos lembrar. É preciso haver preparação especial para esse tipo de missão. Hoje em dia, há centros dedicados a esse ministério, preparar missionários para a missão transcultural, porque ela tem peculiaridades e desafios, especialmente nos nossos dias. O comentarista elenca aqui algumas, né? As barreiras geográficas, novas nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas e as línguas nativas. E barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras. Isso aqui é importante. Essas barreiras que foram elencadas aqui, queridos, não trazem nenhuma novidade para as barreiras que Paulo enfrentou também. A gente precisa olhar para o ministério de Paulo e lembrar que ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi chicoteado. Porque às vezes parece que contar a história de Paulo é contar a história de um missionário que nunca sofreu nenhuma adversidade, só que isso é muito longe do que a Bíblia revela. Muito pelo contrário. Ele encontrava barreiras linguísticas, encontrava barreiras culturais, de religiosidade. Ele foi apedrejado, por exemplo, em Éfeso, por causa do que alguns consideraram uma agitação, né, civil. E isso nos lembra que o Evangelho são boas novas para o homem, mas essas barreiras que hoje nós estamos estando aqui, os missionários de todos os tempos também, queridos, enfrentaram. Amém. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema visão global do Evangelho no mundo. E o primeiro ponto é evangelização e discipulado. Então, o tema já diz, evangelização e discipulado. Pregar o Evangelho, evangelizar, levar a mensagem de salvação e cuidar das almas que aceitaram a Cristo. Discipulado. Diz aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está submetida que a missão não se dá em apenas o ato, um momento. Quer dizer, fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda também tempo. Não é simples só pregar o Evangelho, precisando ter tempo para isso aí, conseguir tempo. E em fazer discípulo, conforme a Escritura, demanda também esse tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. Quer dizer, pregar o Evangelho, quando a alma aceita a Cristo como Salvador, precisa de quê? Do tempo para que essa alma seja discipulada, seja cuidada. E a Igreja, a Assembleia de Deus, temos o discipulado, cerca de praticamente 2 anos, um estudo para que os novos convertidos sejam
ensinado na palavra do Senhor. Cuidado, porque são almas, são vasos frágeis. Precisa ter o maior cuidado no mundo, porque qualquer coisinha pode quebrar. Então, o discipulado é isso. E para ser um bom discipulador, a primeira coisa tem que ter amor, tem que amar as almas mesmo. Entendeu? A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho e, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Quer dizer, pregar o Evangelho publicamente, e quando há pessoas que se entregam para Jesus, tem que haver esse permanente cuidado. Cuidar que ainda é uma nova criatura, é um bebê, ainda está andando nos caminhos do Senhor, precisa ter cuidado. Quer dizer, a evangelização e discipulado não são excludentes, quer dizer, não são diferentes, mas duas faces de uma mesma missão. A mesma função. Cuidar, pregar o evangelho e cuidar. É obra da igreja. Precisa fazer isso aí com amor, irmão dele. Exatamente. Se a gente olhar para Paulo, vai ver um missionário que passava pelas cidades, mas não esquecia delas. Né? Verdade, mantinha um relacionamento, falava que estava ansioso para voltar e encontrá-los face a face. Vamos ele revelar isso nas suas cartas. Correto. Porque ele poderia simplesmente virar as costas, né, com Salomão, e esquecer, mas isso fala do cuidado pós-conversão. É preciso lembrar que somos chamados para fazer discípulos. Isso fala de proximidade e acompanhamento. Né? Fazer discípulos, ensinando. Então, é um trabalho, não é pontual, né, e no atacado, mas precisa ser feito pessoalmente, né? Esse cuidado. E no segundo ponto, o último desse tópico, que é também o último da nossa lição, vamos ver arrependimento e capacitação do Espírito. Uma coisa que a igreja precisa continuar contando, queridos irmãos, é com a cooperação do Espírito Santo. É preciso manter em vista que Jesus deixa claro que sem ele nada podemos fazer. Não é pelo conhecimento humano, não é por causa de um curso de missões transculturais. Isso são ferramentas muito úteis, mas é por causa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que as missões devem ser feitas. Sob o impulso do Espírito Santo. Todas as ferramentas são muito bem-vindas, mas não podemos esquecer da única principal, que é a presença do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha algo especial. A Bíblia diz em Atos que o Espírito Santo cooperava com eles. Olha que coisa maravilhosa. No reino espiritual, nada podemos fazer sem o impulso do Espírito Santo. E nós vamos ver que é esse trabalho que é o profícuo, né? Pela ação e impulso do Espírito Santo. O comentarista conclui esse tópico citando Marcos 1,15 e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem, assim como fomos alcançados, que em nossos corações arda essa empatia, queridos, por todo aquele que ainda está cativo pelo pecado. Amém. Chegamos à conclusão da lição. A conclusão é um apelo que ele faz aqui. Temos a grande comissão, o grande desafio de missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem de salvação. É urgente a igreja se prontificar em pregar o Evangelho. Há muitas almas que precisam escutar a mensagem de salvação. Hoje o índice de suicídio cresce a cada dia mais. Há um grande índice de mortes em todo o globo terra. Problema depressivo, as crises, as guerras. E são sinais, são prelúdio da volta de Cristo.
Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja. É uma ordem imperativa para que a igreja vá pregar o evangelho, saia das quatro paredes, saia da igreja mesmo e vá pregar o evangelho a toda criatura. Porque no mundo jaz o maligno e muitas almas estão morrendo sem ouvir, escutar da palavra do Senhor. E nesse trimestre nós vamos escutar só sobre isso, sobre até os confins da terra, pregar o evangelho, pregando o evangelho nos quatro cantos da terra. E para que essa mensagem possa ficar no nosso coração e saber que esse evangelho tem que ser pregado e muitas almas precisam aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Com isso concluímos essa aula. Já te espero, já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.